Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta nesse mais um dia de comunhão, de compartilhamento da palavra. E eu queria colocar para vocês mais um pouquinho que eu tenho pensado, que eu tenho ouvido sobre esse projeto. E tá aí, né? A gente entra na terceira live. Para quem não conhece, eu sou Juliano Varenga, apenas publicitário, não sou pastor, não sou missionário, apenas uma pessoa, né? Junto com a minha esposa que idealizou esse projeto, e a gente tem como visão fazer com que todos possam ter acesso ao que Deus tem feito para todos nós, né? Então, eu quero nesse momento colocar para vocês mais um pouquinho do que o projeto, como o projeto funciona, o que ele tem, como ele tem funcionado, né? E com isso poder aproximar você um pouquinho do que a gente tem feito e como a gente tem trabalhado. Jovens com Propósito é um projeto que iniciou em 2012, fizemos 2 eventos, depois deu uma pausa e a gente está voltando agora, da Páscoa para cá. Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse fazer uma mudança, né, no que vem acontecendo, em mudar um pouco, né, tudo que a gente tem acompanhado e visto por aí. Gente, é o seguinte, eu estou recebendo notificação aqui que a live não está muito legal, tá dando eco, tá dando um pequeno delayzinho. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, tá? Para a gente poder voltar. Deixa eu ver aqui nas configurações. Eu mudei um pouco do sistema e aí eu vou ver se a gente consegue ajustar isso rapidinho aqui. Parece que melhorou. Então tá. Então vamos lá. Vou continuar por aqui como a gente está mesmo. E aí agora voltando no que eu estava falando. Então esse projeto começou em 2012. A gente fez 2 eventos e paramos por um tempo, tentamos voltar e agora estamos de volta desde a Páscoa, né? Vou considerar a primeira live a Páscoa aí de retorno. E a ideia desse projeto é poder unificar, né, todos os cristãos de forma geral, que eu falo que é sem aquela régua teológica, vamos dizer assim, né, de medir conhecimentos, o que pensamos, o que deixamos de pensar como denominação, mas pensar como corpo de Cristo, né? E aí essa ideia é que a gente possa fazer estudos, acompanhar, né, o que a palavra de Deus nesse processo aí, e conseguir também com o tempo unificar as pessoas, e independente de qual seja a religião, qual seja a sua denominação, católico, presbiteriano, batista, não importa, né? O que importa é que a gente está aqui para poder falar da palavra de Deus e levar a palavra de Deus em diante. E aí eu quero falar com vocês o seguinte: tá aberto, tá, todo o processo para comentários, para tudo que vocês comentarem, deixarem de dúvidas, perguntas. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo episódio. Vou chamar de episódio, mas na próxima live. E aí a gente vai, com isso a gente vai crescendo juntos, né? Quem tiver comentários pode deixar, pode falar. Eu não tive comentários diretos no nosso canal, mas eu tive comentários de pessoas que assistiram, que compartilharam, que estão gostando, que estão aprovando. Isso é importante, esse feedback de vocês é importante, tá? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer as coisas da forma correta. Não sou o dono da verdade, quem sou eu, mas eu quero somente compartilhar o que está no meu coração e vou dar espaço para outras pessoas compartilharem também, tá? E por último, antes da gente começar,
efetivamente, vocês podem ver que está um pouquinho diferente aí, a gente já tem um logo no canto, as nossas redes sociais aí. Eu estou estudando e a gente está melhorando um pouquinho, né, o processo de como é que chama? Esse processo de transmissão, a gente tem feito o possível para ficar cada vez melhor, né? Não consegui, eu tive pedidos do canal do YouTube, eu não consegui colocar o canal do YouTube no ar ainda, porque o YouTube tá barrando validação, né? Uma notificação que a gente tem que receber e validar com eles, e isso não está saindo, tá? Isso não está acontecendo. E aí a própria YouTube já respondeu que estão com problema, e eu não acredito que eles vão liberar tão cedo, né? Principalmente por esse período que a gente está tendo uma busca muito grande de canais. Então, assim que tudo resolver, a gente começa a transmissão no YouTube, tá? Eu não posso subir vídeos com mais de 15 minutos. Então, como nossos vídeos têm em média de 20 a 40 minutos, eu não consigo subir lá, tá bom? Mas é isso, tá? As nossas primeiras informações estão aí. Curte, comenta, compartilha, e em breve a gente vai estar com outras novidades aí, tá bom? Gente, o tema dessa semana, né? O tema dessa semana que eu publiquei para vocês aí no dia de ontem foi: quero me esconder, estou com medo. Por que esse tema? Esse tema ele veio de encontro ao meu coração lendo um pouco sobre a história, relembrando a história de Jonas, né? E aí eu queria colocar ele com um ponto um pouco diferente, uma visão diferente do que é realmente, e como eu vejo a história de Jonas, e o que a gente pode tirar disso. Eu vou trazer essa história de Jonas para o nosso dia a dia, tá? Eu vou dar uma visão, a minha visão um pouquinho diferente do que a gente tem o costume de ver, tá bom? E aí eu vou trabalhar em cima desse tema, né? Estou com medo, quero me esconder, né? Então vamos lá. Olha só. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para que aliviassem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele te chame, ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sobre sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram-lhe de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam que o homem que fugia da presença do Senhor, porque lhe o tinha declarado, e disseram: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tomando cada vez mais tempestuoso. Ele disse: Levantai-me e lançai ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam para fazer volta ao navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais. Vou parar aqui, tá? Para a gente poder... A gente sabe o que aconteceu. Jonas foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe, né? Em algumas versões, uma grande baleia. E aí, eu quero colocar alguns pontos importantes dessa passagem. O mais importante foi o momento que Jonas temeu. Jonas temeu a ordem de Deus. Então, eu poderia falar tenho certeza que vocês já ouviram diversas vezes, nós temos que obedecer a Deus, porque Jonas não obedeceu a Deus, ele foi para a palavra, foi para a barriga do peixe e tal. Não, eu não quero olhar por esse ponto. Eu quero olhar por um ponto diferente e trazer para dentro do tema. Nós, como seres humanos, atualmente, temos temido muitas coisas, né? A gente teme o que está acontecendo aí nessa pandemia, a gente sai na rua com medo de pegar o coronavírus, né? A gente teme tomar determinadas atitudes, a gente teme pelos nossos familiares, a gente teme por diversas coisas, né? E esse temor, muitas vezes, tem nos feito tomar rumos diferentes na vida, né? Jonas tinha que ir para Nínive e ele correu para o outro lado. E aí, quando ele corre para o outro lado, a situação complica para ele. E aí a minha pergunta é, para que lado nós temos corrido? A situação vem, os problemas vêm, a dificuldade vem, e para que lado que a gente tem corrido? Eu quero deixar a reflexão nessa noite. Será que a gente tem nos escondido por medo? Né? Será que a gente tem todo momento, quando a gente está com medo, a gente se esconde, deixa para depois? Esquece que nós temos um Deus que nos orienta, que nos faz tomar uma decisão correta, né? Se Ele mandou, quer dizer que a gente tem que confiar. E muitas vezes o fato dele mandar, dele dar ordem, significa que ele está com a gente. E às vezes a gente não consegue ouvir. Às vezes o próprio medo esconde, né, a nossa força, a nossa coragem. O medo cega e muitas vezes ele deturpa a nossa visão. Ele faz com que tudo que a gente tem pensado e tudo que a gente quer fazer e a visão de Deus para a gente não aconteça. E esse é o maior problema, essa é a maior dificuldade hoje, né, para que as coisas aconteçam. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Nós somos seres humanos. Cada ser humano, ele tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua história, né? E muitas vezes a nossa forma de pensar, eu não sou psicólogo, eu não posso validar isso, mas quem pode validar, pode deixar que eu vou chamar, já fiz um convite a uma pessoa que é psicóloga, que pode conversar com a gente depois. Cada ser humano, ele tem a sua história, a sua marca, e aquilo ali faz com que ele tome as atitudes dele. Então, muitas vezes a gente fala assim, fulano é medroso. Por que ele é medroso? Será que lá atrás, na história dele, não aconteceu algo que o fizesse ser medroso? Fulano se esconde o tempo todo. Por que fulano se esconde o tempo todo? Já parou para se colocar no lugar do outro? Já parou para pensar o que o outro está sentindo e a causa daquilo? Né? Por que Jonas tomou essa atitude? Olha, eu vou correr, se é Deus que está mandando, não importa, vamos embora. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, por mais que seja difícil a atitude, por mais que nós tenhamos uma bagagem ou marcas que nos trazem sofrimento, dor, dificuldade, isso precisa ser vencido. Isso tem que ser vencido, essa barreira tem que ser colocada no chão, literalmente. Então, nós temos duas formas para que isso seja feito de uma forma diferente. Né? Primeiro,
colocar no lugar dos outros, ter empatia pelo outro, sabe? Já vi diversos casos de pessoas que se perderam completamente, né? Então eu brinco que são igual cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque a bagagem que eles receberam, a falta de orientação, a falta de norte, deixaram essas pessoas tão confusas que elas estão aí buscando se encontrar. E na verdade conheço cristãos que estão assim, sabe? Aí vão buscar muitas vezes ajuda em lugares que vão deixar muitas vezes elas um pouco mais confusas. Vão ficar ali correndo em torno do próprio rabo e não conseguem se encontrar. E aí vão começar a afastar as pessoas que estão em volta porque não se conhecem. Eu já conheço casos assim, sabe? De pessoas que são extremamente inseguras. E aí, para poder conseguir ter uma postura ou conseguir mostrar que são fortes, elas se escondem atrás de alguma coisa, né? E aí buscam ajuda nos locais errados, da forma errada. Isso vem gerando sequências e mais sequências de problemas, de erros. E aí eu volto a dizer, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu gosto muito de compartilhar as coisas com base em experiências que eu tenho, principalmente as pessoais, né? O Juliano está aqui hoje conversando com vocês, mas o Juliano está aqui morrendo de vergonha, sabe? É um problema que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quem convive comigo muitas vezes não percebe, não sabe disso, mas lá no passado eu recebi uma carga pesada o famoso bullying, né? E aquilo ali foi me escondendo, foi me fazendo ser uma pessoa cada vez mais com medo de me expor. E aí qual que foi a minha atitude? Como que eu fiz para rebater isso? Eu comecei a ser um pouco mais comunicativo. Não está sendo fácil para mim estar aqui, não está. Mas eu passei a encarar os meus problemas. Eu passei a encarar as minhas dificuldades de frente. Jonas não fez isso. Jonas, quando ele deixou de fazer isso, ele foi parar no estômago de um grande peixe. Você imagina aquele momento ali, dentro do estômago de um grande peixe, para engoli-lo, teve que ir água. Ali tinham outras coisas ali dentro. Então eu acredito que aqueles dias que ele passou, ele não foi nem um pouquinho confortável para ele. Muita gente tem o mesmo problema. Se esconde por conta do medo. E ali está no meio daquele problema, daquela gosma, daquilo que ele não consegue ficar livre. Ele não consegue. E por isso que eu falei no início da empatia. As pessoas, nós precisamos exercitar mais a empatia. Nós precisamos fazer com que a gente olhe para o outro com mais carinho, com mais cuidado e tente ajudar, né? Eu muitas vezes já vi diversos casos, já vi casos de pessoas que muitas vezes falavam assim: eu estou sofrendo, né? Eu estou fazendo o outro sofrer, e então eu não quero mais contato com ele porque eu faço isso com ele. Não, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa, ou quem sofre disso, quem se afasta dos outros porque tem medos, receios, dificuldades, problemas, seja ele psicológico, físico, ou o que for, essa pessoa precisa de ajuda, sabe? Não é se afastando, não é correndo de uma situação que seus problemas vão ser resolvidos, você vai ter que trombar com ele lá na frente. E Jonas teve que trombar com o problema dele lá na frente, né? O Jonas teve que se resolver lá na frente. E aí tem uma outra passagem que Jonas comete outro erro, enfim. Era Jonas. Era a bagagem de Jonas, era o que o Jonas tinha. Mas Deus o escolheu. Vamos dar um exemplo: Davi. Quanta besteira Davi fez. Davi fez tanta besteira, mas mesmo assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que a gente está esperando para poder fazer as coisas conforme a vontade dele? O que você está esperando para poder sair da sua zona de conforto? Procurar ajuda. Se você tem dificuldade seja com qual situação for, que você tem medo disso, você corre disso, você evita
muitas vezes, a resolução dos problemas, a resolução das situações. Se você tem esse problema, por que você não evita o problema? Não vou falar evita o problema. Por que você não evita ficar na sua zona de conforto e procure ajuda? Não é vergonhoso, sabe? Eu tenho procurado ajuda em diversos amigos, né? Até mesmo o primeiro amigo que a gente tem dentro de casa são os nossos pais, a nossa esposa. Quem fez a minha mudança durante muito tempo, quem vem me ajudando, quem fez minha mudança não, quem vem me ajudando com a mudança é minha esposa. Olha, Juliano, isso não está legal. Olha, Juliano, vamos melhorar? Olha, Juliano, por que você está evitando? Sabe? Encara. Então tem coisa que a gente tem que encarar, tem coisa que a gente tem que partir para cima. Sabe? Não importa a sua história. Sua história ficou para trás. Já o próprio nome já diz, história. Mas você tem um futuro daqui para frente. E o que você vai fazer com ele? Como que você vai lidar com isso? Vai continuar ali naquela gosma, né, como Jonas ficou? Chegou um ponto que a gosma saiu e ele teve que agir. Você vai agir ou você vai ficar parado? Sabe? Eu sei que muitas vezes os nossos erros do passado faz a gente tirar o sono, deixam profundas feridas. Quantas vezes eu não deitei no travesseiro pensando assim, gente, como que eu pude fazer isso? Eu preciso fazer diferente, eu tenho que mudar. E o primeiro ponto, o primeiro e o mais importante, é o arrependimento. Se você se arrepende dos seus problemas, dos problemas, eu falo dos problemas, mas dos problemas não é arrependimento dos problemas, desculpa, você se arrepende dos seus erros e aprende com eles, é o primeiro passo para que você possa crescer, para que você possa evoluir como ser humano e fazer a vontade de Deus. Não adianta, se você não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, você não vai chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário, você vai continuar ali na gosma. E eu muitas vezes deitei na cabeça no travesseiro e me peguei pensando, como que eu fiz? Eu preciso me arrepender, eu preciso voltar ao que é correto, eu preciso fazer as coisas da forma certa, eu preciso encarar o meu problema de frente. Então não adianta, não deixa o medo te prender, não deixa o medo te travar. Eu não estou aqui fazendo autoajuda não, sabe? Eu sou uma pessoa que considera alguns processos de autoajuda extremamente danosos, mais danosos do que benéficos, né? Procura uma ajuda de um profissional. Se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, se você não consegue sair do lugar, existem profissionais para te ajudar, psicólogos, terapeutas. Durante muito tempo a sociedade rotulou como meros tratadores de doidos. Não, são pessoas importantes. Procure ajuda com seu amigo, com seu pastor, com seu padre, com o que for. Se ele é realmente seu amigo, você confia nele. Então vamos fazer diferente, vamos crescer, sabe? Essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos mudar um pouco a situação, vamos fazer diferente, sabe? Eu já vi diversos casos de pessoas que meteram o pé na jaca e nunca quiseram consertar, nunca quiseram fazer as coisas diferentes e sofrem até hoje por isso. Então, eu quero te desafiar, sabe, no dia de hoje, a olhar para o que Deus tem para o seu coração. Eu quero te desafiar, o que Deus tem para o seu coração não, o que vem do coração dele para você, sabe? Eu quero te desafiar a fazer diferente. Não é um processo fácil, não é um processo que vai passar da noite para o dia. É um processo que você só vai conseguir sair do seu lugar, da sua zona comum de conforto, na hora que você se dispor a mudar, se dispor a trabalhar isso, se dispor a fazer diferente. E não é fácil, eu vou te dizer que não é fácil. Todo mundo fala que é tudo muito lindo, com Jesus é cheio de flores. Não, é difícil também, é difícil, mas ele vai estar sempre ali do seu lado, te ajudando, te dando força, te orientando, e é importante você ouvir o que ele tem para você, tá? Esse é o que eu tinha para deixar para vocês hoje, o que estava no meu coração, falar sobre essas necessidades, sobre essa mudança, porque essas mudanças incluem mudança de comportamento,
de atitude e de caráter, que muitas vezes as suas atitudes não é só por causa do seu passado, é porque o seu caráter também tá bom ou não, né? Isso quem tem que avaliar é você. Você precisa mudar. Se você precisa mudar o seu caráter, vai levar um tempo. Caráter moldado é muito complicado. Só Deus e muita oração, muita busca a Ele para que isso aconteça. Tá bom, gente? Então quero deixar com vocês aí mais essa palavra, agradecer aí por mais esses 20 e poucos minutos que vocês estão aí comigo. Quero agradecer a todos de coração mais uma vez. Sugiram temas também, tá, gente? Quem puder sugerir um tema, fique à vontade. Com essa melhoria do nosso sistema aqui, como vocês estão vendo, eu vou conseguir colocar outras pessoas para conversar com a gente. Eu estou trabalhando nisso. Pode ficar tranquilo e obrigado, tá? E olha, hoje eu vou fechar com um vídeo, um clipezinho, e esse clipe ele é bem legal, que ele fala do milagre de Deus, sabe? Ele fala de tudo que a gente espera, todas as mudanças e os milagres que ele pode fazer em nossa vida, né? Então eu vou deixar vocês com esse clipe. Um abraço, boa noite, Deus abençoe a todos aí, gente.